Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, também dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Como é o pessoal do Guarulhos Web? Quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode clicar www.guarulhosweb.com.br. Essas e outras entrevistas você encontra nesse site, que é o mais acessado de Guarulhos. Olha, e na primeira página você já vê a entrevista aqui da Tribuna Livre, logo na primeira página. É muitos acessos durante o mês. Já teve mês aqui que ultrapassou 1 milhão de acessos nesse que é o site mais visto pelos guarulhenses e pelo estado de São Paulo. Bom, também vamos falar da ACE Guarulhos, pois ela está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal por meio de divulgação de um posto de coleta de assinaturas. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu em um projeto de lei de iniciativa popular que será apresentado ao Congresso Nacional, destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. No site da ACE Guarulhos você pode conhecer as 10 medidas contra a corrupção e também fazer o download de fichas para coletar assinaturas. Até o momento, o MP contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A ACE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Bom, e falando em gente que procura soluções, hoje nós temos o prazer aqui de trazer mais uma vez o vereador da cidade de Guarulhos e hoje está como pré-candidato a prefeito pelo PSB. Boa noite, Guti. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, satisfação enorme em falar com todo o seu público, falar com você, poder responder um pouquinho aí do que a cidade vem vivenciando, os pontos fortes, os pontos fracos. E aproveitar, antes da gente começar esse bate-papo, Roberto, dizer que está rolando aí na internet agora há pouco, teve um incêndio na Presidente Prudente e foi no Conselho Tutelar. Alguns já postaram, incêndio do escritório do Guti, porque o meu escritório fica na frente do Conselho Tutelar. Não estava sabendo? Acabou de acontecer, né? Graças a Deus. Então, só para informar, não teve nenhuma vítima, não teve ninguém machucado. Começou um incêndio, ainda não foi apurado. Acabei de falar com os bombeiros vindo para cá, saí, falei com eles. Está sendo apurado, não se sabe, começou parece que no arquivo o fogo, mas ninguém se machucou, graças a Deus. Então, essas especulações aí não procedem, que ou foi no meu escritório ou que teve gente machucada, não. Foi um incêndio, infelizmente, no Conselho Tutelar, um próprio público, mas, graças a Deus, ninguém ficou machucado. Bom, eu também quero destacar que ontem nós estivemos aqui com os sindicalistas, né? Foram 4 sindicalistas, olha, um programa muito interessante. E logo depois, vou até pedir desculpa para o Guti, que na verdade havia um evento muito importante, que é a entrega do troféu Trabalhador Padrão, é isso o nome? Troféu Trabalhador do Ano. Trabalhador do Ano. E os sindicalistas todos estavam convidados para ir nessa festa e eles ficaram aqui. Eu acabei até atrasando um pouco a cerimônia, mas eu também quero aproveitar e pedir para o Guti nos falar sobre esse importante prêmio que beneficia o trabalhador guarulhense. Primeiro, eu te desculpo, você atrasou o evento em 1 hora mais ou menos, mas está perdoado.
só porque você é muito competente no jornalismo, então a gente tem que fazer essa reverência. Mas foi bastante proveitoso, a maioria das centrais participaram, sindicatos, a gente conseguiu premiar, laurear 18 trabalhadores, então, de diversos setores, que realmente hoje não tem como se pensar numa cidade sem o emprego. E a gente tem que valorizar aquele que trabalha e que faz a coisa acontecer no seu setor. E o cara que está lá no chão de fábrica, né? Aquele cara que está trabalhando. Não o diretor, não o presidente, não que não sejam importantes também, mas a gente tem que valorizar aquele que, né, acorda muito cedo, suja a mão de graxa. Então, foi muito bom. Isso já acontece há 3 anos. Infelizmente, o momento não é o mais adequado para a gente estar falando do emprego, né, na forma de você premiar. Porque hoje em Guarulhos, Roberto, e esse é um dado alarmante, nós temos aproximadamente 60 mil desempregados. É muita coisa. Para quem não sabe, Guarulhos é a 9ª cidade do Brasil que mais desemprega esse ano. Guarulhos é a cidade não capital, a cidade não capital que mais desemprega também aqui no nosso município, aqui no Brasil. Infelizmente, é um momento muito ruim e a gente não tem que, obviamente, só viver de premiar. A gente tem que, e aí eu falo todo o poder público, de achar soluções para que a gente crie emprego, porque a questão da empregabilidade aqui é caótica, muitas empresas grandes, médias e pequenas, as pequenas fechando, as grandes indo embora, levando 1.000, 1.500, 2.000 empregos. Isso não pode acontecer, porque o desemprego acaba assolando e afetando todas as áreas do município, infelizmente. E muitas empresas indo embora, né, Guti? Infelizmente, muitas empresas indo embora da cidade. Existem meios de tentar segurar um pouco essas empresas em Guarulhos? Está ocorrendo mesmo uma evasão muito grande das empresas. Existem alguns mecanismos sim, Roberto. Se você pensar em uma redução dos impostos municipais, por exemplo, o ISS, onde, obviamente, que o prefeito consegue mexer. Lógico que também não depende só do município, porque isso é uma crise geral. O Estado, a nação, né, a União, ela tem que também rever essa questão dos impostos. Só que o município pode atuar diretamente e com questão de infraestrutura. Muitos empresários, muitas empresas grandes foram embora não só pela questão dos impostos, pelas questões de infraestrutura. Muitas empresas grandes que fazem transporte ou que carregam bobinas, enfim, que dependem muito da infraestrutura, que seus funcionários consigam chegar bem, enfim, infraestrutura pública. Muitas empresas reclamam disso, que saíram porque não tinha infraestrutura onde elas estavam localizadas e o poder público foi omisso. Só que também a gente não pode depender só das gigantes empresas. Temos que mantê-las aqui, atrair mais, obviamente. Só que a gente tem também priorizar e trabalhar forte nas pequenas e médias empresas, porque elas que dão 10, 15, 20, 50 postos de trabalho. E se uma empresa dessa, por exemplo, sai da cidade, ela afeta muito menos do que uma de 3 mil. Então, se você tiver 100 empresas de 30 funcionários, empregos, com certeza não vão ser todas que vão sair do município. Então, uma ou outra, ou acaba encerrando as atividades. Agora, a gente não pode depender de poucas empresas. Nós temos que também fortalecer demais a pequena e a média empresa e não esquecer, obviamente, de atrair as grandes. Olha, ainda falando sobre funcionários, trabalhadores, né? Estamos com um problema sério. Aliás, ontem esteve aqui o presidente do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, o Pedro Zanotti. Ele estava falando sobre o reajuste salarial, que o prefeito estava falando que ia dar em 3 parcelas e acabou decidindo dar de uma vez só. E como é que está essa questão do reajuste, mesmo porque a cidade está quebrada? Como é que você está analisando essa questão? Bom, Roberto, o índice constitucional para que você possa trabalhar a folha salarial dos funcionários públicos, ele ainda não foi atingido, ou seja, você tem uma quantidade limite que o prefeito pode gastar com folha de pagamento. Só que aí entra tudo, entre os concursados, entre os comissionados, enfim. Obviamente que a gente tem que pensar numa redução dos comissionados, que existe muito comissionado na cidade. Não que comissionado seja o problema de toda a Guarulhos, mas é muita gente sendo comissionada. Isso não dá. Acaba
atrofiando o sistema, a gente começa a locupletar muito o sistema, ele começa a ficar cheio e então tem que fazer um enxugamento natural. E também o funcionalismo, ele tem que sim ser o mínimo, no mínimo, ter a sua reposição salarial. É natural. O índice de custo de vida, o ICV, pelo Diese, nos seus estudos, colocou 9,34. E a gente, os vereadores, aprovaram isso ano passado sobre o índice do custo de vida, que seria o índice que seria baseado na reposição salarial. Então, o prefeito, ele quis brincar com o trabalhador, ele quis dar em 8 parcelas. Mas, graças a Deus, com muita força, os funcionários públicos brigaram muito, o sindicato brigou muito e realmente não foi feito em parcela, foi feito de uma vez só, como a lei manda, como tinha que ser feito. E, graças a Deus, foi atendido. Só que ainda os funcionários, eles reclamam do Vale Refeição e do Vale Alimentação, né, que esse sim não teve uma reposição, né, não teve um reajuste, na verdade. Então, eles continuam e com razão brigando. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, fazendo alguns enxugamentos na máquina, com certeza dá para valorizar o funcionário público, o concursado, que está há 10, 15, 20, 30 anos e que ele não se importa com qual bandeira partidária está ocupando a prefeitura ou a Câmara de Vereadores, quem é o prefeito, quem não é. Ele se preocupa em prestar um bom serviço. Então, se ele não tem, no mínimo, a reposição salarial para garantir a sua qualidade de vida, para garantir pagar as contas de casa, como é que essa pessoa vai conseguir trabalhar direito? Como é que ela vai conseguir trabalhar para o município? Então, não tem como. Então, tem que ser valorizado e, na verdade, isso nem é valorização, né? É uma reposição salarial. Aliás, quero mandar um abraço para o Cícero, ele que mora lá no Jardim Cumbica. Desculpa, ali no Jardim das Nações, né? Jardim das Nações, tivemos ontem... Cumbica. Fica ali encostadinho. Região de Cumbica. Região de Cumbica. Tivemos ontem lá, quero agradecer a ele e a esposa, toda a família lá. Eu fazia muito tempo que eu não o via, um grande amigo meu. Então, um abraço a ele, a esposa, e agradecer pelo pão, que ele acabou fazendo um pão de cenoura. Obrigado. Eu quero... o Dalmo Matos mandando um abraço para você. Dalmo, um abração para você também. Uma questão aqui levantada pelo Ezequiel Pedrosa. Vamos já para a questão um pouquinho mais política. Queria saber do Guti se está difícil fazer alianças com partidos. E por que está difícil? Bom, Roberto, Ezequiel. Eu vejo alguns cenários no município. Existe os governistas, aqueles que estão no poder e que se utilizam, se locupletam do poder para atrair partidos, que estão vorazes aí por cargos, vorazes por posições dentro da administração pública. Então, e infelizmente isso é muito ruim, porque esse modelo que está aí, os governistas não estão dando resultado para o nosso município, né? Pelo contrário, está muito mal. E tem também aqueles que estão com o capital, com o dinheiro, que estão fazendo campanha, pré-campanha, fazendo política na base do dinheiro. E isso não representa a sociedade. E nós estamos atraindo aqueles que têm objetivo realmente de reconstruir a cidade, aqueles que querem representar, de fato, os anseios da população. Mas isso é do jogo político, né? Isso é fato. Então, a gente tem que entender bastante o cenário. Tem os governistas de um lado, tem aqueles que vão fazer campanha com o capital e tem a terceira via. E o PSB se encaixa nessa terceira via. O Tavinho Ernesto Bottoni está mandando um abraço para você. O Rafael Santos está dizendo que está acompanhando. Obrigado. A tia Cida Ramos está dizendo boa noite, Samuel. Tamo junto. Beleza. Uma pergunta aqui da... Nossa, as perguntas vão pulando aqui. Jorge Wilson, xerife do consumidor e os amigos do bem. Está falando, vem conosco. É impossível a gente pensar em campanhas conjuntas. Cada um tem que fazer o seu trabalho, defender o que acredita e deixar a população, no momento adequado, julgar quem será o novo gestor do município. Olha, o Tavares Pereira. Ô, Tavares, um abraço para você. Boa noite a todos e parabéns ao programa, está cada vez melhor. Obrigado, Tavares. Agora vai a pergunta, se o Guti for eleito, como ele vai dividir as secretarias, já que todos sabemos como funciona o jogo político do Brasil?
porque sem apoio não se consegue governar do Brasil. Você já pensa assim, em caso eleito, já e dividir nas secretarias, você vai ficar com essa, você com aquilo outro? É a pergunta do Tavares. Primeiro ponto, que qualquer prefeito, e eu estou na minha pré-campanha, mas não só Guti, qualquer prefeito, quem seja o vitorioso, tem que pensar redução, como eu já disse, redução da máquina pública. E redução passa pelo quê? Reduzir as secretarias. Temos que reduzir. Hoje, se nós contarmos coordenadorias, secretarias, autarquias, sociedade de economia mista, nós temos mais de 30 organismos de administração pública aqui no município. Isso é muita coisa, Roberto. Então tem que cortar e cortar bastante isso, né? Um fato de choque de gestão mesmo. É óbvio que aqueles que ajudam a você ganhar uma eleição também merecem ajudar a governar, mas ajudar a governar de uma maneira sábia. Não podemos fazer tudo por barganha política. Isso não é admissível, isso é a velha política. Nós temos que fazer o quê? O partido tem um nome muito bom para uma determinada área. Vamos supor aqui, vamos falar de uma coisa que está caótica. Na verdade, não está caótica, não existe, né? Que é a nossa saúde. Porque se ela tivesse ruim, ainda tinha, mas está muito ruim. Então, não dá nem para avaliar, porque infelizmente falta médico e todos os que moram em Guarulhos sabem. Mas se um partido tem um quadro excelente, tem um médico que militou 20, 30 anos no setor público, que é gabaritado, é experiente, e ele quer indicar essa pessoa para ser o secretário de saúde, é natural, mas tem que ser. Eu acredito que hoje, para ocupar um secretariado do município do porte de Guarulhos, primeiro, a pessoa tem que ser da cidade, tem que ter raiz, tem que ter conexão, tem que vivenciar a cidade dia a dia, tem que ter isso, porque ela sente quando a cidade vai bem e sente quando vai mal. Então, ela sempre vai querer acertar para a cidade sempre ir bem. E tem também que ser expert na área, tem que ser um técnico da área. Não adianta. O que a gente está vendo aí hoje, Roberto, secretários de Santo André, secretários de Campinas, secretário de saúde sendo advogado, isso não condiz com os anseios da população. Tá certo. Olha, está nos acompanhando aqui. Eu queria perguntar para o pessoal do Facebook como é que tem muita gente nos acompanhando. Eu queria perguntar como é que está o som aí, o pessoal do Facebook, se está tudo certinho, se o som hoje está bacana. Parece que está bacana, né? Bom, eu queria também fazer uma questão aqui do pessoal que vai estar aqui no segundo bloco, pessoal da segurança. E eles estão perguntando se você tem algum plano para a questão da segurança, caso o senhor eleito. E como você ia tratar o pessoal dos consegues? Você acha que é uma ferramenta interessante o prefeito ter essa proximidade com os consegues? Por favor. Com certeza, nós estamos dialogando. E um dos pilares, né, e até o argentino que não está aqui hoje, mas ele até me deu um puxão de orelha, falou, pô, você não falou, porque numa outra ocasião eu falei sobre os pilares que estão nos auxiliando a construir um plano eficiente na segurança pública do município. E falei que tínhamos delegados federais, delegados civis, investigadores, GCMs, e acabei esquecendo dos consegues, que é primordial. Então, estamos dialogando muito com os consegues para que a gente consiga nortear e fazer um plano adequado na área da segurança. E eu tive a oportunidade de acompanhar também aqui um consegue do município de Guarulhos, está desempenhando um trabalho maravilhoso e eles vão falar um pouquinho, então eu não vou estragar a surpresa, mas eles vão falar um pouquinho sobre isso e eu acredito que deveria ser estendido para toda a cidade, que é a questão do monitoramento. Eles vão explicar no bloco que eles estiverem. Fantástico. Não vou estragar, mesmo porque eles vão explicar com mais propriedade, porque eles estão desenvolvendo. Mas está dando ótimos resultados, ótimos índices. Então, isso tem que ser ouvido, porque são pessoas fazendo segurança. E a gente tem que ouvir essas pessoas, e não só os técnicos. E em todas as áreas tem que ser assim. Mas o projeto em si de monitoramento é uma coisa que tem que ganhar capilaridade, tem que ganhar o município inteiro. Teria seu apoio? Incondicional. Muito bacana, hein? Olha, por favor, pega aquela... Nós estamos fazendo uma promoção com o argentino, nosso parceiro. Então, bota aí, vai. Ó, dá uma olhada, ó. Nós vamos fazer o seguinte, na sexta-feira nós vamos sortear um corte de cabelo e um tratamento para o pessoal que estiver participando do nosso programa. Então, você pode mandar mensagem, ó, quero participar.
e você vai participar e pode ganhar aí um tratamento de cabelo lá do Salão do Argentino, do Estúdio Argentino, hein? Coisa chique, hein? É só você mandar sua eu quero participar. Diga, Guti. Apesar de não ter carreira militar ou algo similar, ele entende bastante de segurança pública, viu? O argentino? Tá me ajudando bastante. Oh, que bacana, hein? Olha, muita gente participando hoje, viu, Guti? Muitas perguntas aqui. E eu quero destacar só mais uma pergunta aqui, rapidamente, que as perguntas vão indo aqui. Lembrando que o pessoal está passando informação do Giuseppe Silva que a reunião do argentino é agora às 20 horas, viu? Olha o pessoal passando aqui as informações. Rapidamente aqui, só pegar mais uma informação aqui importante com relação a... Espera um pouquinho, eu fiz até uma colinha aqui. Com relação ao regime jurídico único, ele foi derrubado. Sim, ano passado. Você é responsável por isso? De forma alguma. Quem foi realmente o responsável, e não foi uma pessoa, foram mais ou menos 10 mil pessoas que foram para a rua, que brigaram, foi os funcionários públicos municipais, junto com o sindicato, junto com alguns vereadores que compraram a briga dentro da Câmara, mas se tem um responsável, é a união de todas essas pessoas. Eles que derrubaram esse regime jurídico único, que é obrigatório hoje nos municípios. Os municípios têm que aderir a um regime único, né? Um regime jurídico único, como o próprio nome diz, mas que, da maneira que estava sendo feito, empurrado goela abaixo, retirando vários direitos dos trabalhadores públicos municipais, isso ia afetar diretamente no rendimento e na qualidade de vida da maioria dos servidores. Então, se tem um responsável, quer dizer, o único responsável é a união de todos os trabalhadores. Vereador Heleno Benedito da Silva, vereador Heleno Metalúrgico, qual a principal bandeira do candidato Guti? Pré-candidato, Heleno, eu não sou candidato, sou pré-candidato. Na verdade, a principal bandeira é restabelecer a ordem na cidade, reestruturar, reerguer a cidade. Nós temos problemas em todas as áreas. Uma das áreas que não pode esperar de forma alguma e tem que fazer uma reformulação, nós temos que realmente colocar em prática tudo aquilo que estão desenvolvendo o nosso time, é na questão da saúde. É uma coisa que não pode esperar de jeito algum. Então a saúde ela tem que ser mais eficiente. Temos que ter médicos. Recentemente, em uma audiência pública, eu perguntei ao secretário atual de saúde sobre qual é o déficit hoje de médicos e profissionais da área, né? Mas em médicos em específico, ele nos disse que hoje nós temos um déficit de 100 médicos. Isso é inadmissível. É muito médico, falta muito médico para a nossa cidade. A Kelly Santana, boa noite, Samuel e Guti. Sobre as cobranças dos uniformes escolares, nem toda toda escola recebeu. O que faremos sobre isso? A Kelly. Nós cobramos, fiz algumas incursões para cobrar esses uniformes. A prefeitura veio por meio de uma nota em um periódico da cidade, um jornal da cidade, informou que até alguns dias passados a situação ficaria regularizada. E nós estamos vendo, e eu vejo no meu Facebook, que ainda não regularizaram. É uma vergonha. Então, primeiro que eles não fizeram, não atenderam. Segundo que depois se comprometeram e não cumpriram. Então, além de serem incompetentes, estão sendo mentirosos também. Porque garantiram isso em um jornal, em um periódico da cidade. Não falaram para o Guti no telefone ou por resposta de requerimento. Vieram a público e disseram que iriam sanar isso até a metade desse mês. Não o fizeram, infelizmente. Vamos continuar cobrando, pode ter certeza. O Fabrício Rodrigues de Souza Silva. Aliás, Fabrício, foi você que foi preso naquela movimentação que teve na Câmara. Se você quiser aí, vamos conversar para você também ter voz aqui no nosso programa, viu, Fabrício? Quero entender direito o que aconteceu lá e é importante ouvir os dois lados, então você está convidado, depois você entra em contato comigo. E o Fabrício, ele faz a seguinte questão: se o Guti fosse tão atuante na Câmara como é em aparecer em programas de TV, quem sabe teríamos mais produtividade. Você continua muito atuante na Câmara, não? Com certeza. Hoje nós temos mais de 200 projetos de lei. Só na pauta de hoje, da sessão ordinária, na sessão ordinária, eu tinha, se eu não me engano, de 6 a 7 projetos para serem votados
né, projetos de lei para serem votados. Infelizmente não deu quórum. Consegui aprovar um em segunda votação, né, que é a questão de plano de evacuação para obras. Mas então só estou te falando de hoje. São 7 que tem na pauta. Mais de 200 projetos. Inúmeros, muitos e muitos requerimentos, ofícios a perder de vista. Porque a gente trabalha. Então, venho trabalhando muito e isso as pessoas podem acompanhar um pouco do meu dia a dia pelo Face. Então, estamos trabalhando muito. Considero até um pouco injusto as pessoas falarem, mas é em ano eleitoral. Aí eu peço para que rolem a barra do Facebook, por exemplo, que é uma das maneiras de você conseguir ver se o seu vereador, não só a mim, mas se o seu vereador está trabalhando de fato, role lá, vê se começou esse ano, vê se começou ano passado, vê se começou desde que ele se iniciou. Por exemplo, desde 2009, Roberto, no meu primeiro ano de vereador, no meu primeiro ano como vereador, eu protocolei um projeto chamado Ficha Limpa para os cargos comissionados. Gostei dessa Isso no meu primeiro ano de trabalho. Porque o político, hoje, e graças a Deus, ele tem que ser ficha limpa. Se ele não for ficha limpa, ele não pode concorrer. Mas o que adianta ele não poder concorrer, mas um terceiro que ele consegue induzir, que ele consegue, de uma certa forma, controlar, ele lança esse candidato, ele ganha, e esse candidato que ganha, prefeito ou vereador, nomeia esse que não poderia ser candidato. Então, acaba ficando quase que a mesma coisa. Então, não pode. Gostei dessa ideia. Isso não pode acontecer. Então, e ele é um desses projetos que eu te falei que está na pauta pela terceira vez, perdi pela primeira vez, perdi pela segunda vez e reapresentamos agora, a terceira vez que estamos reapresentando, ele está até na pauta para ser deliberado, creio que 2 ou 3 sessões é capaz que ele seja deliberado, tem muitos itens, mas a gente tem que brigar muito. Então, as pessoas falam, mas você não fez nada? Só estou te dando um exemplo de 2009 e estou torcendo para que a gente consiga aprovar o Ficha Limpa para os comissionados. Olha, tem muita gente fazendo um monte de pergunta, não vamos conseguir, eu acho que o Guto tem que vir aqui e ficar 1 hora com a gente. Aliás, ele está com um projeto de lei aqui, não sei se vai dar tempo dele até falar sobre isso aqui. É exatamente isso que eu já falei. Então tá ótimo. Ó, o Genaro Fiorilo, ele tá lá em Bertioga, diz assim, estou acompanhando a entrevista do meu amigo Guti. Um abraço ao Genaro. Vida boa, hein? Vida boa, hein? Olha que coisa. Muita gente nos acompanhando. Aqui eu quero agradecer ao Guti, já estamos no minuto final. Agradecer muito mesmo. Ó, tem muita gente fazendo pergunta aqui. O Giuseppe, o Moreira Brito. Moreira, desculpa, cara. Só registrando. Moreira Brito, Roberto disse para o Guti que o professor Brito está apostando na única oposição de verdade de Guarulhos. Obrigado pela participação. Valeu, Brito. Que mais aqui? Espera um pouquinho. Moreira também. O Lucas. Ô, Lucas, bota outra foto do argentino lá no salão. Que ele tá nos assistindo lá. O pessoal já faz a selfie já com a televisão ligada no nosso programa. Obrigado. Olha, dá uma olhada, que daqui a pouquinho tem reunião lá no Bom Clima. Então, ele já fez a foto do nosso programa lá no fundo. Guti, obrigado por você ter vindo. Espero que você possa vir aqui outras vezes. Também é só pedir aqui. Roberto, é uma grande honra participar. Já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui ao seu programa, porque eu respeito de verdade o seu programa. Você faz jornalismo de uma maneira imparcial, sem paixão política. Né? Você realmente dá a notícia da maneira correta. Então, por isso que eu faço questão de, toda vez que sou chamado, de vir aqui e falar, porque eu sei que você tem muitos seguidores, aí muitas pessoas que te assistem. Então, é uma grande honra para mim. Pode me convidar mais vezes, que eu faço questão de vir, e abraço a todos que nos assistiram. E a Jéssica está mandando um oi para o Guti e para o Paitrão. Paitrão? Ó, vamos para um rápido intervalo, agradecer muito ao Guti, vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar sobre segurança, vamos falar com o Conseg e com o coordenador estadual dos Conseg, é imperdível, rapidinho. Valeu!
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos. Vai acordar aí, produção. Opa! Programa ao vivo, desce daí. Ô, Neto, cadê você, Neto? Gente, tivemos com o Guti no primeiro bloco e agora, nesse bloco aqui, nós estamos com o time da pesada para falar sobre segurança. Eles são parte importante nessa estrutura tão complexa que é a segurança pública. E do meu lado esquerdo aqui, o Evaldo Roberto Corato. Ele é coordenador estadual dos Consegues do estado de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Somos xarás, você viu? Gente feliz boa. de estar aqui, voltando a Guarulhos, terra que meu pai viveu muito tempo como comerciante aqui. Então, estamos retornando a Guarulhos. Estou feliz. Tá certo. E do meu lado direito aqui, ele que é presidente do Consegue Sul. Consegue Sul, o Luiz Carlos Cantagesse. Opa, hoje você acertou. Cantagesse. Acertou hoje. Boa noite a todos, boa noite Roberto Samuel, boa noite Magrão, boa noite Silvio e a todos os espectadores. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Bom, e do lado do nosso amigo, o Silvio Ferreira. Silvio Ferreira, lá de trás dos montes? Não. Só foi uma brincadeira. Ah, bom. Ele só se for de trás dos montes e lá do Cabo Sul. É aqui. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Boa noite a todas e a todos os telespectadores. Boa noite à TV Guarulhos e boa noite ao Roberto Samuel, com o programa Tribuna Livre. Eu aproveito o ensejo para agradecer com muito obrigado essa oportunidade de nós estarmos falando sobre os Consegues. Eu acho que uma pergunta que sempre me vem à cabeça é que o pessoal fala que sempre falta homens, faltam ferramentas, armas, carros. E todo dia gasta-se mais dinheiro com isso e tal. E o Consegue é uma ferramenta que funciona basicamente quase sem dinheiro, ou então com dinheiro da comunidade, ou então do próprio bolso, como muita gente faz aqui. Então, vamos falar com o Evaldo aqui sobre o Consegue. Efetivamente, o que os conselhos comunitários de segurança fazem pela segurança? Efetivamente. Vamos voltar um pouquinho na história, Roberto. É o seguinte, nós saímos de um período de exceção. Isso lá em 1982 veio a eleição direta, disputa para governo do estado, e já existia naquele momento uma vontade de organização da sociedade. Elegeu-se então Franco Montoro, governador do estado, e em 83 ele toma posse. E daí para frente, hoje, para você ter ideia, hoje, presidente da República, Michel Temer, que era o secretário de Segurança da época, discute com toda a sociedade a criação do Conselho Comunitário de Segurança. Isso em 1985 vira lei. Passa a existir os Conselhos Comunitários de Segurança e começa a se organizar no estado inteiro
os conselhos. Como ele era criado naquela oportunidade, era um grupo de moradores de uma cidade e junto com o delegado e um capitão, tenente, seja quem for da Polícia Militar, e que simplesmente discutiam a segurança daquele município, daquela localidade. Só que isso era pouco. E precisava se organizar um pouco mais os conselhos, que foi na década de 90, quando foi criada exatamente a coordenadoria. E a coordenadoria o que faz? Que é o meu papel, juntamente com o papel do Silvio Ferreira. Nós organizamos o Estado inteiro. O Conselho Comunitário, hoje, a partir da lei, cria-se então um conselho onde existe um distrito policial, uma companhia de polícia militar, e você ali tem um representante nato da Polícia Civil, que é o delegado, um representante nato, que é o da Polícia Militar, um capitão, um tenente, enfim. E aí vem a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? É o Luiz. É o Luiz, que representa a comunidade local. Ele representa a comunidade local. Então, nós temos o tripé, que é as duas forças policiais, que eu sempre faço questão de dizer que são as melhores forças policiais desse país, e a sociedade ali representada pelo Luiz, que é o presidente, pelo seu vice-presidente, pelo seu primeiro secretário, segundo secretário, e mais ainda, que é o fundamental, aquele que é de assuntos comunitários. É aquele que faz a interface, é aquele que busca na sociedade um diálogo maior, que busca na sociedade descobrir novos agentes. Isso é que é fundamental, porque segurança não é só polícia. Isso que a gente precisa colocar de forma muito... É uma postura. É uma postura. Eu acho que é muito interessante com relação a isso. É uma questão de uma postura mesmo. Ô, produção, o Luiz, ele tinha separado umas câmeras. Vocês deixaram aí pronta aquelas câmeras? Primeiro mostra essas câmeras. É uma ideia muito interessante, que eu acho incrível, que é você pegar essas câmeras que eu posso usar na minha casa, que você usa na sua casa, mostrando a frente da sua rua, que pega a parte da avenida, da rua lá, e disponibilizar esse sinal para os consegues, e os consegues, sei lá, futuramente até para a Polícia Militar, GCM, Polícia Civil. Me conta um pouquinho sobre essa ideia, Luiz. Na verdade, vem do programa Vizinhança Solidária, né? Que é um projeto, é um programa da Polícia Comunitária, né? Uma filosofia, tá? Dentro da Polícia Comunitária. Isso já existia, porém, ia somente até a parte em que cadastrava-se os vizinhos, né? E um trocava informações com o outro. Isso funcionou muito bem, né? Nós simplesmente agregamos tecnologia. Nós implantamos um sistema de monitoramento, né? Conversamos, a princípio, com o CPA. Na verdade, começou na companhia da companhia. O nosso, então, capitão o Williams Ramos levou até o coronel do batalhão, que era o coronel Ramos. Dali levou para o coronel do CPA, na ocasião, o Érico, né? O coronel Érico. Hoje, nós temos aí o coronel Sardilli, que é conhecedor do projeto e, graças a Deus, está nos apoiando também dentro do projeto. Então, o que eu faço? Eu pego essas câmeras, que é da comunidade, que é da população, faço um cadastro, levo para a Polícia Militar, incluo esses moradores, esses munícipes, né, no projeto Vizinhança Solidária. E, em paralelo a isso, eu estou pedindo, criando um projeto chamado Os Olhos das Polícias, né, que nada mais é do que um monitoramento, agregado também ao botão de pânico, ao WhatsApp, né, e todas as tecnologias possíveis de mercado. O Silvio Ferreira, ele é assistente técnico da coordenadoria, né? Esse projeto, o que você acha dele? Ele é exequível? É possível fazê-lo? Das câmeras? Na minha opinião, ele é exequível e dá resultados concretos, tá?
O próprio Luiz ele poderia falar o quanto abaixou o índice de furtos e roubos nessa região que tem o monitoramento. Ele é exequível e não é caro, tá? Apesar dele ser pago pelos próprios munícipes, próprios moradores, ele não pesa muito no bolso. Mas o Luiz, posteriormente, ele vai dar uma noção mais ou menos de termo de valores, tá? Mas é perfeitamente exequível. Olha, interessante. A produção conseguiu as câmeras aí, produção? Olha, vocês estão vendo aí na casa de vocês. Ô Luiz, me explica, o Roberto aqui, me explica, dá uma olhada, isso aí é na frente de uma casa de uma pessoa. Exatamente, isso é na rua Benjamin Constant, no Jardim Munhoz. Olha uma que rua interessante. onde Pega a outra aí. onde nós tínhamos um índice criminal, por estatística das polícias, inclusive, de 4 a 5 roubos e furtos, né, por mês. E é caro uma câmera. Bota uma câmera aí, produção. Por exemplo, essa eu estou vendo que tem uma imagem bacana. Sim, e aí ela está em modo analógico ainda. Se você levar ela para o modo HD, que infelizmente nesse sistema não é permitido, somente no celular, ou lá no próprio aparelho, você consegue enxergar as placas dos veículos, né? E consegue, inclusive, identificar pessoas. Olha que coisa, olha, dá uma olhada, que coisa interessante. E a polícia, Evaldo, a polícia se interessa por esse tipo de auxílio? Eles têm como absorver essa ajuda, não? Sem sombra de dúvida. Só para te dar um exemplo, Roberto, hoje eu estive visitando o CISP, que é o Centro Integrado de Inteligência em Segurança Pública, onde está concentrada toda a inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal do Estado de São Paulo. Então, o que acontece? Ali estão integradas todas as câmeras, principalmente aquelas que melhor resolução tem, que são as OCRs, que conseguem buscar a placa do veículo em tempo real e, ao mesmo tempo, essa placa já sendo monitorada, já te passa quem é o condutor, quem é o dono do veículo, se tem multa, se está legal com a sua documentação, enfim. Então, o que acontece? O CISP está lá exatamente para começar a absorver todas as câmeras possíveis, por enquanto, da capital e um pouco da região metropolitana, incluindo Guarulhos, óbvio, para começar a integrar no projeto Detecta, que foi lançado em novembro do ano passado pelo governador do estado, juntamente com o secretário Alexandre de Moraes, que hoje é o ministro de Justiça, e que faz com que cada vez mais a tecnologia, e o estado de São Paulo está muito à frente, que a tecnologia auxilie as polícias. É isso que nós queremos, e os CONSEGs têm um papel importante nisso. Principalmente, você imagina, todo conseguiano é voluntário. Ele não recebe R$1 de nada. É importante frisar isso daí. É isso que é importante frisar. E quando aparece um CONSEG com um projeto inteligente, onde você põe as câmeras para monitorar um local de extrema vulnerabilidade, você começa a ajudar as polícias na elucidação de crimes. E mais, que eu acho que é o fundamental, que o grande mote da questão de segurança é você prevenir o crime e não posterior ao crime. Tudo que a gente tem feito com as palestras junto aos CONSEGs, como estivemos aqui em Guarulhos, falando para todos os CONSEGs daqui de Guarulhos e região, o que acontece? O projeto que o CONSEG tem que ter é sempre pensando na prevenção. Quando você previne, lá na ponta, obviamente você não deixa chegar aonde? No boletim de ocorrência, no inquérito policial e entupir o judiciário. Essa é a proposta fundamental. Mas se isso não é possível, você tendo um sistema de monitoração, ou monitoramento como é colocado, vai auxiliar na hora, posteriormente, ao crime já ocorrido. Isso é fundamental e tecnologia não tem jeito.
eu sou muito franco. Eu não sou desse tempo. Eu já tenho uma certa idade, brincando um pouco aí, mas, poxa, é exatamente o celular, é exatamente a câmeras OCRs de alta resolução que vão fazer com que cada vez mais o crime seja inibido por conta desse monitoramento que é feito. O projeto Detecta está aí. Outros municípios, eu não sei se eu posso falar Claro. aqui, mas enfim, nós já temos pedido de Santo André para ir já lá no CISP, conhecer todo o sistema e já quer fazer a implantação e cedendo as câmeras. Isso é fundamental. É muito caro hoje em dia, Roberto? Eu posso te dizer que não é tão caro quanto... O custo-benefício seria isso? É isso. Não é tão caro quanto você começar toda uma ponta de fazer o inquérito policial e buscar as imagens, fazer toda a investigação para ir levar para o judiciário e tudo isso aí é que fica caro. E quando você faz a prevenção através do sistema de monitoramento, como queiram, obviamente isso daí fica muito mais barato. Mas o custo-benefício não é tão alto, não. Eu não tenho um número aí na cabeça, talvez o Luiz tenha alguma ideia, porque ele fez lá, pediu lá para fazer no bairro dele, talvez ele tenha esses valores. Mas nós já temos Santo André pedindo, São Caetano, já está São Bernardo. Por quê? Porque são municípios e muito bem estruturados, são bem articulados os consegues. São voluntários, mas voluntários que se reúnem mensalmente, que é por obrigação de regulamento, tem que se reunir todo mês, né? E fazer sua ata de reunião, tal, com a presença do delegado, do capitão. E eles estão preocupados cada vez mais exatamente com isso. Como eu auxilio a polícia? Como eu sou mais parceiro da polícia? Qual o projeto que eu posso colocar na mão das polícias para ajudá-los? E não é colocando mais polícia, como você falou, só isso vai resolver. Não vai. Não vai. Produção, pega de novo a nossa promoção aí com o argentino, que ele é nosso parceiro aqui. Opa, A Argentina, inclusive, Evaldo, ele está nos acompanhando, ele tem reunião hoje no Consegue Bom Clima. Isso. Está nos acompanhando. Um abraço para o argentino, para o Edson Rosa e para o Giuseppe, falou que estava indo para lá. Giuseppe Silva, ele falou assim, vou para a reunião do argentino, mas gostaria de desse uma boa noite para o presidente Luiz Carlos, e ao coordenador, doutor Evaldo, se alguém, além de um bom efetivo policial, é necessário mudar as leis e também seria um trabalho social junto ao jovem. Perfeito. Essa questão. É um conjunto de coisas, é como se fosse Perfeito. a falta de iluminação, né, Silvio? A ajuda, uma rua bem pavimentada, acaba ajudando também a segurança, não? É prevenção, né? É um conjunto de coisas. Principalmente, por exemplo, eu cuido dos consegues da capital. Os nossos maiores problemas lá na capital... Uma curiosidade, quantos consegues tem na capital paulista? Concluindo, eu cuido de 93 consegues da capital. Nossa. Desses 93 consegues, 90 consegues são ativos e cuido dos 84 consegues da Grande São Paulo. Desses 84 consegues, hoje eu tenho em torno de 70 consegues ativos, tá? E, por exemplo, lá na capital, os grandes problemas que eu acompanho nas reuniões são os problemas relacionados à zeladoria. Problemas inerentes às prefeituras. Lá na capital nós temos leis municipais, até fica uma sugestão para os vereadores aqui de Guarulhos, que criem leis que obriguem a prefeitura ou a subprefeitura ou representante a participar da reunião. Lei municipal que obriga o CET a participar da reunião. Lei municipal que obriga a Ilume a participar da reunião. Lei municipal que obriga a Guarda Civil a participar da reunião. E como eu digo, os problemas são mais de zeladoria. Por exemplo, uma praça mal iluminada, uma rua totalmente esburacada,
Tem vários exemplos, eu vou citar esses dois. Uma viatura, como ela vai conseguir entrar numa rua totalmente esburacada? Isso é problema do governo do estado? Não é. Isso é problema da prefeitura. A prefeitura que tem que fazer essa parte de zeladoria urbana. Uma praça mal iluminada, ela propicia o quê? Que eu vou usar termo que eu uso nas reuniões, tá? Não vou ser o rebuscado. O vagabundo, ele vai lá na praça, vai fumar a maconha dele, vai cheirar o pino dele. Daí ele não tem como comprar. Passa alguém ali naquela praça mal iluminada, o que ele vai fazer? Ele vai aguentar esse cidadão e vai tomar o que tem para poder comprar droga. Claro. Daí vai passar a ser um problema de segurança pública. Então, se tivesse todo esse cuidado com a zeladoria, poderia se evitar muitos problemas de assalto, furtos, homicídios, tá? Então, fica a minha sugestão para os vereadores, tá? Para os vereadores, criem leis, tá? As leis são simples, 3, 4 artigos só, e pode ter certeza que haverá uma melhora. Pega a foto da promoção aí, do nosso amigo argentino. A gente vai fazer um sorteio na sexta-feira. Também, olha, vai ser um tratamento capilar para as mulheres, para os homens, todo mundo que curte nosso programa. Agradecer muito ao argentino, um grande parceiro nosso, sempre está nos auxiliando muito. E também falando com o Luiz Caldas. Olha o Caldas. Nossa, cantor. Eu lembrei dele. Nossa senhora, o Caldas. Ô, doutor Caldas, desculpa. Eu me lembrei de Luiz Caldas agora, não sei porquê. Também vamos trazer aqui, porque ele vai trazer umas promoções bacanas para o nosso programa. Temos com 3 minutos finais, eu queria 2 minutos. Deixa eu só perguntar rapidamente, eu tenho 1 minuto para responder. Como é que estão os Consegues de Guarulhos? Os Consegues de Guarulhos, a gente passou por várias dificuldades aí ao longo desses 4 anos, mas estão bem. Nós estamos com 10 Consegues aí. Ativos. E ativos. O Silvio está me lembrando, ativos. Alguns com bons projetos, já funcionando. Alguns com projetos que ainda estão só no papel, não estão na prática. Precisa de mudança de lei, então aí é difícil. Mas estão ativos. Fizemos um encontro, a questão de 30 dias atrás. Sim. Um ótimo encontro, onde estavam lá dos 10, estavam 7 Consegues presentes, se não me falha a memória. Muito bom, por sinal, com o comandante presente, o delegado seccional. Então, eu posso te dizer, agora, nós temos que estar o tempo todo, é como um casamento. Você tem que estar o tempo todo alimentando aquela... Concordo. Dando uma rosa de vez em quando. E esse é o meu papel. Então, fica aí. Quero agradecer, estamos no minuto final. Então, começando ali pelo Silvio Ferreira. Silvio, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade e quero deixar o meu telefone direto à disposição de todos os conseguianos que assistirem o programa. O meu telefone direto é 3291-6983. Repete devagar. 3291-6983. E quero que vocês saibam que eu sou um funcionário público e eu estou lá para atender a sociedade civil. Obrigado, Nosso site, passa o site, isso. www.conseg.sp.gov.br. Obrigado. Luiz Carlos, obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Doutor Evaldo, muito obrigado pela explanação. Silvio, muito obrigado por estar aqui conosco. Fazer um agradecimento. Claro. Pois não. Tomando um pouco do tempo do Luiz. Fique à vontade. Agradecer ao Luiz pela lembrança de nos ter trazido até aqui e tal. Mas, fundamental, quem não conhece consegue e precisa disto. É um canal de televisão, uma rádio sendo disponibilizada para que a gente possa estar divulgando a importância do Consegue. É um programa de governo, Roberto, de 31 anos de existência. Fizemos agora 31 anos. Então, não é um programa qualquer que consegue viver 31 anos, tá certo? Então, eu quero agradecer realmente o diretor da rádio, agradecer você, Roberto, pela essa oportunidade, o Luiz, que nos trouxe até aqui,
porque realmente é o que nós estamos precisando. Se chamar outras vezes, viremos. Não, vamos chamar com certeza. Luiz, desculpe, hein? Tomei teu tempo. Bom, obrigado, gente. Estouramos o chefe. tempo. Bom, agradecer ao Rafael Santos, muito legal esse assunto, falou o Rafael Santos. O Adriano Ribeiro, boa noite, Roberto. Estamos acompanhando o seu programa, muito bom, o projeto, parabéns. Bom, gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Curta a nossa página lá, Tribuna Livre, Roberto Samuel, curta a nossa página, ajuda a gente a divulgar. Essas e outras entrevistas você encontra em nossas redes sociais. Procure lá. Muito obrigado e até o próximo programa.